Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo aqui do Jogo do Poder, que tem o enorme prazer de receber nessa noite a professora Aspásia Camargo, presidente do PSDB do Rio de Janeiro. Boa noite, Aspásia. Boa noite, Ricardo. Já eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu venho ao seu programa, que tem esse nome mágico chamado Jogo do Poder, e que é único. Eu acho que é um programa muito É o único especial. espaço para discutir a política do Rio. Na verdade, você não tem espaço no Rio para discutir a cidade, o Estado e a política do Estado. E o Jogo do Poder se propõe a isso e acabou se tornando, ao longo do tempo, o espaço mais tradicional do debate político municipal e estadual. Esse era o propósito e eu acho que, de certa medida, Cumpriu. o propósito foi alcançado. Sem É dúvida. verdade. Aspásia, me fala um pouco sobre essa sua volta para o mundo partidário, volta para a política partidária, com a difícil missão de reconstruir o PSDB no Rio de Janeiro. O PSDB que vive uma situação no Rio, no Brasil de modo geral, mas no Rio de Janeiro também, uma situação bastante difícil. É um partido, enfim, estava antes de você assumir o partido acéfalo, o Rodrigo Maia assumiu o partido e parecia que ia se dedicar a essa causa de reconstruir o partido e abandonou-a em poucos meses, foi para São Paulo, ou seja, o partido ficou totalmente abandonado. E você é um partido com história, é um partido com tradição, é um partido com legado no Brasil, mas que não vive um bom momento. Fala um pouco sobre isso. A primeira coisa é que o problema não é do PSDB, o problema é dos partidos políticos brasileiros, do sistema partidário que está em cacos. E isso é óbvio, né? É uma fragmentação muito grande, há um processo cancerígeno que levou esses partidos a se multiplicarem sem nenhum controle, né? Ninguém conseguiu fazer cláusula de barreira no momento certo, e agora nós temos aí... Agora tem. Exatamente, mas veio tarde demais e tímida demais. Então, todas as perspectivas de melhoria são muito lentas, e a crise da democracia depende de uma solução para a crise partidária brasileira. E o que o PSDB tem a oferecer? Primeiro que há uma gangorra, os partidos podem cair em um determinado momento, depois eles podem se soerguer, e isso depende da vitalidade das pessoas e das lideranças. E eu acho que o problema agora é esse. Você tem que sair dessa clausura dos partidos que estão decadentes, são partidos clientelísticos, personalistas, e olha o que está dando isso. Agora as brigas são dentro dos próprios partidos, não é? São aves de arribação que mudam de um partido para outro em bandos, porque cada um leva os correligionários para cá e para lá, Sim, sim. E ninguém tem perspectiva de melhoria. O problema da governabilidade hoje é gravíssimo, tanto lá no Congresso Nacional quanto aqui no Rio de Janeiro. Então você vê tanto governador quanto prefeitos na mão do clientelismo desvairado e do loteamento político dos cargos, que obviamente vão sacrificar muito o seu desempenho, porque é impossível você criar esses nódulos de diferentes grupos e indivíduos que mandam em pedaços de máquinas e achar que você vai ter uma política coerente. Quanto ao PSDB, eu acho que o PSDB é um partido que tem uma identidade. Digamos que nesse caos, eu costumo dizer que esses partidos agora são de segunda geração. Eles sofreram mutação genética. Nós não temos mais os partidos que fundaram a democracia brasileira. Sim. Na linha de frente. O que nós temos agora são estranhos seres que ninguém sabe o que eles são, o que eles pensam, o que eles querem, qual é o programa deles. E o PSDB tem tradição. Eu acho que a crise foi severa com o PSDB. Porque o PSDB já teve 80 deputados federais, hoje tem uma bancada de 14. Já teve uma bancada na LERJ, hoje não tem mais representantes na LERJ. Já
vereador só tem um, que é o vereador César Maia, é o ex-prefeito César Maia, quer dizer, vive uma situação de baixa no Rio de Janeiro. E o PSDB sempre no Rio teve problema. Nacionalmente era um partido importante, São Paulo era pujante, tinha uma força avassaladora, mas no Rio, à exceção da época que o ex-governador Marcelo Alencar ocupou a prefeitura e o governo do estado, naquele momento, por conta da máquina, o partido cresceu um pouco, mas depois logo desapareceu novamente. Quer dizer, como reconquistar adeptos, como fazer com que o partido cresça no Rio de Janeiro, nesse momento que a crise já não é do Rio, é uma crise nacional. O partido hoje tem só 14 deputados federais, ou seja... E tem uma outra questão que eu queria abordar com você, que é o seguinte, me parece que o PSDB ficou sem espaço na política nacional. Eu vou dizer por quê. Óbvio que quando o PT esteve ao longo do governo durante tanto tempo, o PSDB que nasceu de centro-esquerda, de centro, com viés de esquerda, até por conta dos seus fundadores, Fernando Henrique Cardoso e tal, ao longo do tempo, até por conta do PT ter assumido o poder, o PSDB foi caindo um pouco para a direita, foi ficando um pouco, assumindo posições mais à direita, até que veio Bolsonaro e assumiu esse papel com muito mais legitimidade de representante da direita. E o PSDB ficou sem papel na política nacional. Como é que você vê esse dilema do PSDB? Eu acho que não foi o PSDB que caiu para a direita, né? Foi a esquerda que se exauriu porque estava com políticas equivocadas, não foi criativa o suficiente e, logicamente, o que houve foi uma regressão histórica de grandes proporções, onde nós fomos procurar um líder lá nos escaninhos do regime militar, não para por nostalgia sim. Do regime militar, mas de algo que nem o regime militar suportou, que foi uma direita, não é, agressiva, etc., que o Geisel cortou naquela época. Sim. Então, a regressão foi de grandes proporções e eu acho que a gente tem que levar isso a sério. Agora, o PSDB não está pior do que outros partidos, né? Porque quem é que está bem hoje? Por exemplo, com as mudanças que houve agora do segundo bloco, que acaba de surgir no Congresso, o PT está completamente isolado, né? O bloco do PT é PT e mais dois pequenos partidos. Não, mas aí é uma questão de bloco nas forças da Câmara, tudo bem. Mas do ponto de vista nacional, o PT tem representatividade, tem uma bancada expressiva. Agora, óbvio que na articulação política, o Lira foi, enfim, extremamente esperto e formou um grande bloco que supera as bancadas partidárias. Na política, óbvio que sim. Mas na política, o que interessa é o resultado. Você tem base para governabilidade, você consegue formar uma coalizão de poder ou não. Sim. Se você não consegue, você está na lona. Não, sim. E aqui no Rio de Janeiro, eu queria te dizer uma coisa. Eu acredito muito. Você tem um grande pensador chamado Gershon, que escreveu uma obra fantástica, muito admirada, chamada A Vantagem do Atraso. Quando eu chego no PSDB e encontro a terra arrasada, isso é bom, porque eu não tenho ninguém para atrapalhar um projeto sério, capaz de encarar a crise do Rio de Janeiro. Sim. Porque essa é uma crise que ninguém quer ver. A nacional, todo mundo sabe que o Brasil está em crise. Mas no Rio de Janeiro, todos tentam vender a ideia de que está tudo muito bem por aqui, que nós estamos ótimos, que nós estamos melhorando. E a crise é gravíssima. Nós perdemos metade do PIB nos últimos 40 anos. A cidade é refém do governo federal, porque é uma cidade federal. O terreno é em boa parte federal, as grandes empresas são federais, mas a gente não consegue nem resolver o problema do aeroporto, porque não há lideranças capazes de conversar seriamente com o governo federal e trazer coisas substanciais para o Rio de Janeiro. A crise, por exemplo, financeira, que em função da dívida chamada, nós vimos que houve avanços, o governador conseguiu melhorar um pouco essa negociação e trouxe o saneamento, que é muito importante, mas, na verdade, a crise continua. Porque nós estamos com dívidas gravíssimas aí, sem solução pelo momento. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, vamos fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já já, hoje com a presidente do PSDB, Aspásia Camargo.
Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui a presidente do PSDB, a professora, a socióloga, Aspásia Camargo. Respondendo à sua pergunta, eu quero dizer o seguinte: o PSDB é insuperável na capacidade de convocar grandes quadros, quadros que podem ser funcionários de governo, empresários, lideranças sociais. E o que nós precisamos para sair da crise dos partidos e da crise do PSDB é nos voltar para a sociedade, ir à sociedade para poder extrair dessa sociedade as lideranças que não estão sendo ouvidas pelo poder político, que está completamente mergulhado na divisão, loteamento dos cargos. Então, o que eu vou dizer? Eu tenho já, por exemplo, candidato para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Quem é o candidato? Eu não posso dizer. Olha, mas seria interessante revelar hoje. Já tem um nome para cá? Eu digo, já tem um nome. Eu digo milagre, mas não digo santo. O PSDB não vai se compor com nenhum dos candidatos colocados, nem com o prefeito Eduardo Paes, nem com o candidato de oposição, que pode ser que desponte. Eu acho que um partido que começa a se revitalizar, já se encostando em alguém, não é um bom partido. Então, nós queremos dizer o que nós pretendemos para resolver a crise do Rio de Janeiro. Esse é o objetivo. E não é o PSDB ou sou eu sozinha que vou dizer isso. Eu quero ouvir a sociedade, eu quero ouvir as lideranças que estão cheias de solução para problemas os mais diversos e que o poder político não ouve. Você falou sobre a dívida dos estados e falou em agiotagem da dívida. O governador Cláudio Castro, numa reunião que teve com o ministro Haddad, falou, ao sair da reunião, também disse que o Estado aí não é só o Rio de Janeiro, os estados, de modo geral, recebem esse tipo de tratamento do governo federal, que se comporta como agiota na administração da dívida com os estados. Ela se torna impagável, porque você paga a dívida por 20, 10, 15 anos, ela dobra de tamanho, ela dobra de valor, ou seja, os estados ficam absolutamente sufocados com essa dívida. E o que me parece, aí é uma impressão minha muito pessoal, que quando você tem esses momentos de renegociação, de repactuação da dívida, isso aconteceu com o Pezão, e aí se faz uma programação de pagamento de 30 anos, mas ninguém acredita naquilo. Aquilo é feito para durar 1 ou 2 anos e depois se faz um novo pacto, porque da forma que se obtém uma carência na hora da repactuação, e aí o Estado respira, porque tem aquela carência de 2, 3 anos, quando começa a pagar, faz um novo pacto, porque não pode ser paga. Mas, Ricardo, quer dizer, enfim, Ricardo, fica agora um enganando ao outro, e a gente está vendo que isso aí não funciona. Agora eu vou usar a minha autoridade em federalismo, porque eu sou uma das pessoas que entende do assunto. Os estados foram assassinados, primeiro pela Constituição, que não deu função nenhuma aos estados, a não ser resíduo do que não é federal e não é municipal. Segurança pública é a função do Estado, enfim, tem uma série de questões. Sim, mas a segurança pública, por exemplo, contrabando de armas e drogas é função do Estado? Não é, é federal. É federal. Sim. Nós passamos 30 anos, 40, alta complexidade na saúde, é função do dinheiro Estado. Da saúde e da educação para dar para a segurança em vão, porque não temos nem armas, nem instrumentos que têm que ser federais para resolver isso. E agora mesmo, eu acho que foi o governador que estava reclamando, que ele não sabe por onde anda a Polícia Federal, que não trata do assunto, nunca tratou. Né? Nós tivemos uma intervenção federal no Rio de Janeiro que também não resolveu o problema. Nós sabemos hoje que as milícias estão por toda parte. Milícias e facções criminosas. E eu tendo até a achar que isso é mais responsabilidade do poder político do que das próprias milícias, porque elas vão ocupando espaços vazios, não é? E criando um poder paralelo que já está infiltrado no processo político. Então, isso é muito grave. E isso é problema federal. O que eu acho é que as autoridades, tanto municipal quanto estadual, não têm força. A classe política do Rio de Janeiro, há 40 anos, é débil para negociar com o governo federal as suas obrigações para com o Rio de Janeiro. Aspásia, você falou em crise no Rio de Janeiro, aparentemente a crise está controlada, mas tem uma crise que pode, digamos, a qualquer momento aflorar, que é a relacionada à questão dos royalties. Nós perdemos os royalties
em 2012, numa lei proposta pelo Congresso, que redistribui os royalties entre todos os estados da federação. Essa lei está suspensa por uma liminar da ministra Carmen Lúcia e que vai ser avaliada pelo Pleno do Supremo nos próximos meses, até porque com essa mudança que houve na regulação de funcionamento do Supremo, uma liminar tem que ser examinada no máximo em 90 dias. Você não pode postergar isso por um período superior a 90 dias. Bom, vamos ter que nos enfrentar essa questão. E há informação, há uma suspeição, pelo menos, de que o Rio perde isso no Supremo se for julgado. Ou seja, e se perder, aí sim, aí fecha-se a porta da administração municipal. Não há como se administrar com a perda de royalties prevista nessa lei de 2012. Como é que você vê essa questão? E aí você que é especialista em aspectos federativos, na compreensão, quer dizer, o Rio perdeu a capacidade de tributar o ICMS lá atrás na Constituição. O Rio agora perde os royalties. Quer dizer, estamos numa situação que pode vir a ser desesperadora. Quer dizer, caso o Supremo julgue e confirme a lei aprovada no Congresso de 2012, que retira boa parte dos royalties aqui do Estado. Então, do Estado geral. Eu vou dizer a você, isso é a síndrome do nosso padroeiro, São Sebastião, as flechas. O Rio de Janeiro vem sendo flechado desde que houve mudança da capital sem uma compensação, desde que uma cidade federal se transformou num município igual aos outros, que não é. Veja você, na Alemanha, a mudança da capital de Bonn para Berlim levou 10 anos, teve compensações gigantescas e o governo federal deixou a cidade de Bonn organizada com uma nova identidade diplomática, internacional, importantíssima, né? E São Petersburgo é uma cidade federal, Hamburgo é uma cidade federal. Por que o Rio de Janeiro não é uma cidade com status especial? Porque o governo federal mora no Rio de Janeiro, influi sobre a política do Rio de Janeiro e atrapalha o Rio de Janeiro, como nesse caso do aeroporto, que não tem explicação. O que aconteceu com o Galeão é gravíssimo. Nós perdemos hoje uma pessoa que vive no Rio de Janeiro, é obrigada para ir a Lisboa a passar por Campinas. Gente, é uma humilhação isso aí. E o que eu acho é que a classe política, pensando pequeno, não tem sido agressivo o suficiente para cobrar o que lhe é devido. Nós pagamos muitos impostos e não temos o retorno que deveríamos ter. E os outros estados, Minas Gerais, São Paulo, até Mato Grosso, enfim, sabem se defender muito bem. O Nordeste, que foi humilhado durante 100 anos, encontrou um meio de se fortalecer, de criar um bloco no Congresso Nacional hoje imbatível. Para compensar as perdas que o Brasil infligiu ao Nordeste. Então, eu acho que o Rio de Janeiro hoje é a grande vítima da Federação Brasileira. Na redistribuição do Fundo de Participação dos Estados, o Rio tem um percentual pequeno, recolhe com 400 bilhões. Sim, e tem um percentual de retorno disso muito pequeno. Quer dizer, diferentemente de Minas, que tem um retorno bem significativo. Um ex-secretário de Fazenda do Rio de Janeiro fez as contas para mostrar que o maior número de pobres no Brasil se concentra em São Paulo e no Rio de Janeiro. E, no entanto, o Fundo de Participação, que tem que combater a pobreza e que tem um indicador composto a partir de indicadores de pobreza, não se aplica ao Rio de Janeiro. Sim. Então, nós estamos carregando um desemprego muito grande, pode haver uma melhoria aqui e ali, e nem a vocação para o turismo. Aí essa questão eu quero te dizer o seguinte, o turismo... Não tem que se discutir o Pacto Federativo novamente? Quer dizer, essa distribuição, essa negociação que está em curso de uma reforma tributária, ela não tem que ser acompanhada de uma renegociação do Pacto Tributário? Do Pacto Federativo? Eu acho que o Pacto Federativo hoje se exauriu e nós precisamos urgentemente tratar disso. Primeiro, nós vamos ter eleições municipais no ano que vem, e o PSDB está voltado para isso, para poder, porque os prefeitos são como Atlas, eles carregam o Brasil nas costas. O dinheiro se produz no município, depois ele vai para Brasília, o prefeito fica de pires na mão, pedindo aqui, pedindo ali, e
esse dinheiro volta de maneira clientelística, extremamente negativa, moralmente negativa, quando, na verdade, a reforma tributária deveria fortalecer o município. Quanto é que o município é obrigado agora a pagar mais pela saúde, que o governo federal cortou metade dos recursos, pela educação, que ele tem também que arcar com o ensino básico, o ensino infantil, o ensino médio, que está em crise. Enfim, tudo que é crise cai no colo do prefeito. E o prefeito precisa agora aprender a se reunir com os seus vizinhos para formar a região, porque o federalismo brasileiro não tem região. Por exemplo, na Inglaterra, que não é federativo, mas nos Estados Unidos você tem o condado. Na Alemanha você tem o Kreis e tem as sub-regiões, que são importantíssimas. Sim. No Brasil, não. O prefeito de um município pequeno fica jogado à deriva, não é? Ele depende dele mesmo. Então, nós precisamos, o PSDB vou ter que fazer um novo intervalo. Até porque Franco Montoro foi o grande líder do Pacto Federativo em 82, em São Paulo. E nós queremos seguir o caminho dele. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já já. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui a professora Aspásia Camargo, que preside o PSDB do Rio de Janeiro. Falávamos da situação do Rio, queria falar um pouco da capital, quer dizer, a senhora disse que o PSDB vai lançar um candidato que não vai se aliar a nenhuma outra candidatura, que quer mostrar a sua identidade novamente. Como é que a senhora analisa a atual administração municipal, a administração do prefeito Eduardo Paes, que, a meu juízo, em comparação, inclusive, com o antecessor dele, tem feito um bom trabalho. Ele, em relação ao antecessor, que é o pastor Crivella, que teve dificuldades, ou pelo menos teve um saldo negativo na sua gestão, independentemente das razões, o prefeito Eduardo Paes retoma agora o BRT, tem um trabalho que eu acho que, nesse momento, é um trabalho que tem meritório. Ele tem pedigree. Ele tem pedigree. Eu também acho. Mas ele está no 3º mandato. Sim. E você sabe que na política a pessoa não pode ficar parada no mesmo lugar. Você tem que subir, né? Então, eu acho que ele também está um pouco cansado. Eu acho que há sinais de cansaço na administração dele. Sim. Ele herdou um problema seríssimo porque investiu muito nas Olimpíadas, fez um trabalho muito importante, mas o legado, né? Houve uma maldição das Olimpíadas, porque o legado foi terrível. Foi de dívidas e de desemprego, quando terminaram as obras, que nós voltamos a estaca zero. E eu acho que nos transportes, que é um ponto que o prefeito gosta de sempre de enfatizar, né? É um desastre. Aliás, tanto do ponto de vista do Estado quanto do município. Mas melhorou um pouco o BRT agora, ele comprou, está recuperando as estações. Não é para eu, desculpe, mas o problema do Rio de Janeiro não é ficar melhorando um pouco, porque os problemas nossos são gigantescos. Ontem, um amigo meu, uma pessoa querida, levou 2h30 atravessando a Avenida Brasil, que está interditada desde antes do governo Crivella, né? Então, como é que pode? Aquele BRT da Avenida Brasil, pelo menos dizia os próprios secretários de transporte do Rio de Janeiro, que não é adequado, porque o número de pessoas que transitam por ali é muito maior do que a capacidade do BRT de absorver isso. E o problema do BRT Transoeste foi esse. Muita gente que não cabia dentro do BRT, porque as linhas de ônibus foram cortadas e o BRT não absorvia aquela mão de obra, aquelas pessoas todas para trazer até o centro da cidade. Deixa eu fazer o resultado foi aquele desastre. Quero explicar por que eu perguntei sobre a possibilidade do PSDB... Nós precisamos de trem e metrô, certo? Não. Nós precisamos de trem e metrô. O metrô está parado lá na Gávea. Sim. Nós precisamos de mais metrô e mais trem. Trem e metrô e não de trem-bala. Você sabe que tem um trem-bala do prefeito. Você sabe que tem um trem-bala no governo federal. Rio, São e nós Paulo. Estamos precisando de metrô e trem. Mas são competências do governo do estado e não da prefeitura. Eu estou perguntando um pouco em relação
digamos, a possibilidade hipotética do PSDB apoiar o Eduardo Paes, porque, assim, a meu juízo, analisando assim, sem nenhum tipo de informação, eu vejo a figura do Eduardo Paes com muita, digamos, identificação com o ideário do PSDB, embora ele não seja do PSDB. Eu acho que talvez ele tenha, por ele ter sido do PSDB, eu projeto nele a imagem de um PSDBista, de um tucano exemplar, embora não esteja afiliado ao PSDB, mas ninguém talvez ainda represente no Rio de Janeiro, digamos, mas, essa exemplo, figura de centro-esquerda o destino do prefeito, com tanta legitimidade do que Eduardo Paes. O prefeito é amigo, né? Eu estou no plano estratégico dele, né? Mas o problema é que o próprio prefeito enlouqueceu, porque ele troca de partido, ele ora se alia com algumas forças políticas, ora se alia com outras, e quando ele muda de aliança, ele troca os secretários todos, né? E eu acho que os nossos políticos, mesmo quando eles são bons, eles estão numa espécie de frenesi da maioria absoluta. Todos querem ter todos os partidos na sua carroça. E isso não funciona. Eu sei isso porque a teoria das coalizões diz o seguinte: quanto maior é o número de pessoas que você tem dentro da sua carroça, menos a carroça anda. Então, o que está acontecendo agora é que nenhum governo consegue fazer nada porque eles puseram todo mundo lá dentro e não existe. A mas política, se também não tiver um número razoável, você não tem maioria. Sem maioria também não... Sim, meu amigo, mas voltamos ao ponto de partida. A reforma partidária não é um capricho da minha cabeça ou da sua. É urgente, porque nós vamos morrer. A democracia brasileira não resiste a esse sistema corrupto, ineficiente e retrógrado que nós temos. Aspásia, olha, nós estamos vivendo... O que nós estamos vivendo, Ricardo? Tipo pelo amor de Deus, eu quero fazer uma pergunta nós estamos importante. vivendo, por favor, nós estamos vivendo uma revolução tecnológica que o Brasil não está acompanhando, de fora. E nós estamos vivendo uma crise da democracia que já chegou até aqui. Se nós não tivermos inventividade para nos inspirar na sociedade, para acabar com esse estatismo alucinado, mas também colocar o Estado onde ele deve estar, nós vamos ter um problema muito grave. Quando você e o faz Rio uma crítica, vai ser o primeiro a ser decapitado. Quando você faz uma crítica aos partidos e a esse modelo partidário e fala que essa situação é insustentável, e você, como estudiosa, me obriga a te perguntar o seguinte: que modelo, explica para o telespectador, seria o modelo adequado? Que mudança seria necessária para os partidos terem mais legitimidade e para a gente sair dessa crise? Quer dizer, o que tem que mudar, Aspásia? Não, nós estamos mudando sempre para pior. Mas o que tem que mudar? Nós tínhamos que ter, por exemplo, na reforma partidária, nós tínhamos que ter diminuído a possibilidade. Você não pode ter financiamento de campanha privado de R$1 bilhão, de 300 milhões. Mas não tem agora. Não, só individual. Mas aí nós caímos no extremo oposto. Hoje os partidos políticos são partidos SA. Eles vivem de dinheiro público, muito fartíssimo, que eles aumentam cada vez mais, né? E usam isso, logicamente, com essa dinheirama toda, irrigando os partidos. Os caciques são os mais afoitos, dominam as máquinas partidárias e usam esse dinheiro para se reeleger e para proteger suas famílias. Mas o outro modelo que deu nas denúncias da Lava Jato era financiado pelo setor privado, será que não existe, de maneira sorrateira. Não existiria um meio termo de você estabelecer um limite? Olha, um vereador não pode receber mais do que R$50 mil de doação e um presidente da República não pode receber mais de 100 mil, alguma coisa, porque houve empresas que deram R$1 bilhão. Mas tinha limite. A questão é que a Caixa 2 irrigava isso por fora. Quer dizer. Bom, então, nós temos que ver essa questão da Caixa 2, porque sempre que há Caixa 2, sempre que há sonegação de imposto, Caixa 2, todo esse tipo de coisa, é porque o regime, o sistema oficial é ruim. Sim. Por que o cigarro vem de contrabando do Paraguai? Porque você taxa incrivelmente o cigarro oficial e ele vem de contrabando. É o problema do mercado, né? Então, nós temos que saber que os partidos precisam, por exemplo, a regionalização dos partidos é importante. O PSDB defende há muito tempo o voto distrital misto.
seria uma boa saída. Sim. Né? Logicamente, nós não sabemos o que vai acontecer numa área de milicianos. Se eles vão eleger, né? Já é um complicador que apareceu nisso aí. Mas certamente que regionalizar, eu defendo a regionalização. Regionalização dos partidos, a regionalização das políticas públicas. Deveria ser proibido você dar um dinheirão para um prefeito que é seu amigo ou seu parente, né? Você dá recurso de infraestrutura para uma região e obriga ou induz os municípios a se consorciarem para resolverem o problema. Será que você vai ter um hospital em cada município ou pode ter um bom hospital de referência regional? Então, tudo isso, eu acho que o grande desafio do federalismo brasileiro, do Rio de Janeiro, eu gostaria muito que o Rio de Janeiro tivesse essa iniciativa da regionalização. Você pega, por exemplo, a região dos lagos. Ela está pronta para ser regionalizada, ela recebe muito pouco dinheiro do governo, não é? E se ela estivesse trabalhando junto, você poderia ter esportes náuticos na região dos lagos. Nós temos o melhor vento do mundo em Búzios e não temos uma marina, nem temos esportes náuticos. Então, eu acho que a nossa miséria, e eu quero dizer a você que esse PSDB, que quer se alimentar da sociedade civil e tudo, ele é extremamente zeloso do social, mas não daquele social de antigamente ou desse tipo de clientelismo que não leva a nada. Nós somos a favor da economia social de mercado, que foi inspiração do Franco Montoro e do PSDB e do Adenauer na Alemanha. A economia social de mercado é o ponto de equilíbrio entre o mercado, a iniciativa privada, a iniciativa da sociedade e o governo. Eu acho que é por aí que nós devemos ir. Eu vou fazer um intervalo mais uma vez, eu vou deixar uma pergunta no ar, é o seguinte: tem saído nos últimos tempos notas dando conta de que tanto o governador Cláudio Castro quanto o prefeito Eduardo Paes estão tentando atrair o PSDB para a sua órbita política. Eu queria saber se procede, se a senhora tem sido abordada por representantes de um e de outro e que tipo de reação a senhora tem diante desse tipo de abordagem. Voltamos em um minuto. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui a presidente do PSDB, a professora Aspásia Camargo. Eu fiz uma pergunta no bloco anterior que eu queria que a senhora respondesse. Tem saído notícias na imprensa de que o PSDB tem sido alvo da cobiça tanto de representantes do prefeito Eduardo Paes, como também de políticos vinculados ao governador Cláudio Castro. Os dois querendo atrair esse partido para a sua órbita política. Eu queria saber se procede essa informação e como é que a senhora tem reagido a esse tipo de abordagem. Olha, o PSDB tem sido realmente sofrido assédio. Assédio. Isso é assédio político. Né? E ele é tão pernicioso quanto o assédio sexual. Só que nós estamos muito mais, nós mulheres, né, mobilizadas contra o assédio sexual do que contra o assédio político. Mas ele é uma espécie de bullying permanente. E mais de uns do que de outros, eu devo dizer. E isso faz parte disso, as notas maliciosas, as falsas notícias. Sim, e isso é impressionante, é fake news. Essa história de dizer que fake news é coisa só do Bolsonaro não é verdade. Está todo mundo praticando fake news. Né? Sim, sim. Então, agora, e como é que a gente se defende? Não vai se, digamos, aproximar nem de um nem de outro. Olha, eu quero muito ter a liberdade, eu e todos os que vierem comigo para o PSDB, de ter a liberdade de elogiar e de criticar. Eu não vou ser indiscriminada nem nas críticas, nem nos elogios. E, sem dúvida alguma, não vou me atrelar a alguém, não é? E ser levada à deriva sem uma discussão seríssima sobre a situação do Rio de Janeiro, que você mencionou aí, descreveu muito bem, problemas de royalties mal resolvido, problema do ICMS que agora deveria ser resolvido e nós... Quanto de ICMS nós perdemos nos últimos 40 anos que deveriam ser ressarcidos? Sim, sim. Porque foi uma aberração esperta dos espertos na Federação Brasileira. Sim. Né? Como é que nós depois podemos... disso, professora, houve também
a decisão do governo federal de proibir a cobrança de ICMS na exportação do petróleo, porque a maior, digamos, base de exportação de petróleo para o mundo é o Rio de Janeiro. No entanto, o Rio novamente não pode cobrar o ICMS da exportação, porque para não atrapalhar as exportações, e aí a Lei Candir criou um mecanismo de ressarcimento que nunca foi aplicado, e, portanto, o Rio de Janeiro perdeu ali também. Era uma outra fonte de divisas para o Rio de Janeiro, que o Rio perdeu. Nós perdemos todas. Esse é o problema. Né? Nós perdemos o polo da Aracruz Celulose no Noroeste Fluminense, nós perdemos o polo petroquímico 2 vezes, primeiro com Moreira Franco, Itaguaí. Depois perdemos com o Comperj. Nós perdemos todas. Esse é o problema, porque nós não temos estratégias. Nós somos fragmentados, o governador olha para o interior do estado, para a Baixada um pouco, o prefeito só olha para o Rio. Eu acho que a gente precisa integrar as ações, né? E integrar no município com projetos de cidades sustentáveis, que não é uma fórmula apenas verbal, a gente tem que saber o que está dizendo. Essas cidades estão todas obsoletas, todas. A infraestrutura obsoleta, políticas sociais, nós temos que fazer uma grande renovação. O Xi Jinping chamou isso de rejuvenescimento da China, Rejuvenation of China. Eu acho que a gente precisa de um rejuvenescimento do Rio de Janeiro. Estamos velhos, estamos pensando muito no passado, temos realmente cicatrizes profundas, mal resolvidas, e acho que precisamos de mudar o nível e o patamar das nossas reivindicações e não nos contentar com pouco, né? Porque você vê que há, às vezes, avanços aqui no saneamento. Não, é isso que eu queria falar sobre isso. A senhora é uma estudiosa do saneamento, do meio ambiente e do saneamento. Houve uma mudança, quer dizer, significativa na questão do saneamento do Rio de Janeiro. Houve a concessão da SEDAI, uma concessão de 25 bilhões, enfim, que o Estado está recebendo boa parte desse valor, ou outra parte foi para os municípios, mas e isso, de certa maneira, muda a expectativa da população e da sociedade em relação à universalização do serviço de saneamento, que é um pleito antigo da sociedade brasileira e, obviamente, também do Rio de Janeiro, não, e que não se tem. Mas há também uma apreensão em relação a isso, porque várias concessões foram feitas ao longo do tempo. Eu quero citar aqui a concessão, por exemplo, da Rio Petrópolis, que previa uma série de investimentos, eles não foram feitos, nada foi feito da parte da empresa que recebeu a concessão e o caos foi absoluto. Então, está se tentando agora se remodelar a concessão. Há outros exemplos, por exemplo, concessão de serviços de prestação de distribuição de energia elétrica. É trágica a situação da Light, é trágica a prestação de serviço fornecida pela Enel. Então, a situação é a pior possível da qualidade da prestação de serviço. Foram serviços públicos concessionados. Então, há uma expectativa muito grande, mas há uma apreensão muito grande também. Será que vai funcionar, professora Aspásia? Não, eu acho que o Rio de Janeiro escapou do gongo, porque toda essa briga em Brasília, que é absurda, né? Essa regressão do decreto recente do governo federal é absurda. O presidente Lula fez uma mudança no marco do saneamento, na verdade, permitindo que as empresas públicas continuassem à frente de... Sim, mas o que você fez é o seguinte, o presidente, eu acredito que ele estava bem intencionado, mas ele perdeu, nós perdemos o bonde de 2033, porque se for reabrir essa questão dos municípios que não têm capacidade de investimento, das empresas estaduais que não têm capacidade de investimento, nós vamos perder a possibilidade de universalizar o saneamento no Brasil inteiro. A situação da Amazônia é calamitosa, do Nordeste é muito ruim. Mas, professora, eu quero fazer uma pergunta. E nós vamos perder conceder a iniciativa privada é garantia de que vai ser resolvido ou não? Porque outras medidas que foram feitas nessa direção não deram resultado. Bem, se não desse resultado, o Brasil tinha parado. Porque nós estamos aí com a Rio-Niterói, com várias
Todas as estradas em São Paulo hoje estão privatizadas. Há exemplos positivos, mas há também exemplos que não foram bem sucedidos. É pecado do Estado, porque o Estado tem que fazer a modelagem dos projetos. E o que eles faziam era negociação paralela com as empresas, levando dinheiro por fora, e as empresas depois ficavam sufocadas, e aí tinham que refazer os contratos. Tudo era uma grande mutreta. Desculpa eu usar o termo. Você tem que ter. Agora, tem que ter agência reguladora. O que a senhora achou da concessão da SEDAI? Qual é a análise que a senhora faz do processo de concessão da SEDAI aqui no Rio? Bom, a SEDAI, eu passei 4 anos e dei todos os instrumentos. Se você ver o meu livro, você vai ver... O César Maia foi vítima. Ele quis fazer o saneamento da cidade do Rio de Janeiro e foi proibido pela SEDAI. A SEDAI era uma empresa quebrada, com todos os seus funcionários. Mas havia um marco legal que dava a ela a concessão, olha aqui, professor? Funcionários aposentados, todos na justiça. O dia que o funcionário se aposentava, no dia seguinte ele estava na justiça. Não havia como pagar aquela dívida. Segundo, cheio de cabos eleitorais ali dentro, né, sugando a empresa. Né? No dia que essa empresa... se liberou dessa carga terrível, melhorou barbaramente. Começou a produzir, deu dinheiro, deu recursos, revitalizou. Eu não sei o que vai acontecer agora, porque houve uma mudança que eu não entendi muito bem. Agora, o que você vê é o seguinte, presidente apenas, nós estamos agora, nós vamos ter em 4 anos essa Baía de Guanabara limpa. Agora, o que o meu livro está dizendo é que isso tem que ter um programa urbanístico por trás. Porque se você ignora os problemas urbanos, de favela, favelização, etc., você vai ter um problema pela frente de novo. Então, é preciso que o saneamento trabalhe como infraestrutura junto com a desfavelização das cidades, junto com a construção de um novo urbanismo, que é o que o PSDB vai propor. Eu vou fazer o intervalo. Sem dúvida, para resolver o problema da Baía de Guanabara. Mas eu quero voltar porque a isso. Agora o governador vai criar um modelo de governança para gerir a Baía de Guanabara. Agora, eu pergunto a você, é possível melhorar a Baía de Guanabara quando os navios ficam ali 7 anos, professora, sem que o governo federal faça absolutamente nada para resolver isso? Eu vou ter que fazer um intervalo, mas a pergunta que eu quero fazer, eu vou deixar no ar, é o seguinte: esse modelo de concessão, tal qual foi realizado, ele dá à senhora, que é uma estudiosa do assunto, uma expectativa positiva de que realmente teremos também a despoluição da Baía de Guanabara, ou seja, o que está previsto, o que foi regulado, permite que tenhamos o mínimo de convicção de que será feito isso? A senhora responde daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui a presidente do PSDB, a professora Aspásia Camargo. E deixei uma pergunta no ar. Professora, tivemos a concessão da SEDAI, cuja contrapartida, em tese, em síntese, seria o seguinte: olha, vamos conceder e teremos, em contrapartida, a universalização dos serviços de saneamento, água e esgoto, e a despoluição da Baía de Guanabara, do Complexo Lagunar da Tijuca, da Barra, Jacarepaguá. A senhora acha que a modelagem da concessão nos dá segurança nessa direção de que realmente poderemos contar com a despoluição da Baía de Guanabara, com a universalização, com a despoluição das lagoas de Jacarepaguá? Quer dizer, pelo que está previsto na modelagem? Olha, a modelagem em si foi a melhor possível. Houve um leilão, houve discussão aberta sobre isso. Agora, é preciso ficar claro que os processos sociais têm que ser permanentemente reavaliados e corrigidos. Mas há algumas coisas que a gente não pode escapar. Por exemplo, o papel do Estado é ter uma boa agência reguladora. Nós não temos. A Genersa é muito frágil. A ANA, que é uma agência nacional encarregada disso, precisa estar mais bem equipada para tratar do assunto. E, como eu disse a você, tem que haver um programa urbanístico capaz de controlar as variáveis que poderiam criar problemas
disruptivos e desfavoráveis à despoluição. A fórmula existe, está em Chesapeake, lá nos Estados Unidos, nós estamos trazendo para cá, eu tenho ajudado bastante e eu acho que precisamos de transparência. Cada etapa dessas tem que ter transparência. O governador criou um comitê, até hoje esse comitê não disse que veio, mas ele está criado e nós estamos aguardando, porque os indicadores é que vão falar por nós, né? Eu acho que a Baía do Guanabara, pelo que eu vi da empresa, do investimento enorme que está sendo feito, vai ter resultado. Você está falando da Águas do Rio. Da Águas do Rio, na Baía do Guanabara, sem dúvida. Há muita crítica a Águas do Rio também, professora. Teve uma audiência pública na LES semana passada e o deputado que representa São Gonçalo teve fez uma crítica muito contundente à atuação da empresa lá, dizendo o seguinte: olha, até agora aqui em São Gonçalo só houve instalação de hidrômetro, não houve nada além disso. É preciso que haja investimento. Sem dúvida, eu acho que todas as críticas são... Eu tenho um hábito da base do governo. Que eu quero dizer a você, o que eu fiz na LES, todos esses problemas foram mapeados lá, quando eu fui presidente da Comissão de Saneamento Ambiental. Então, isso aí, nada disso é novidade. Claro que a empresa tem que ter uma estratégia. Ela não vai começar com o fundo da Bahia, lá em São Gonçalo. Ela vai começar no fundão, ali naquela parte terrível do canal do Cunha, onde o problema é gravíssimo. E aqui, no Flamengo e Botafogo, você já vê que melhorou. E melhorou mesmo. Mas nós tivemos agora, com as chuvas, línguas negras na praia de Copacabana, que também eram questões que a Águas do Rio ficou de resolver. Sim, mas isso não é instantâneo, não. Isso tem até 2033 para fazer isso, né? E você vai fazer por etapas, porque ninguém pode fazer tudo de uma vez. Veja só, a poluição que está na Baía do Guanabara, ela vem dos rios que estão sendo poluídos por habitação irregular, por situações graves de falta de infraestrutura. Então, é isso que tem que ser monitorado, né? E eu acho que o papel do governo é facilitar isso, corrigir isso. Eu, pessoalmente, acho que sempre houve muito pouco dinheiro para tratar das favelas, mas foi o que foi possível. E o que nós temos que ter agora é a governança da Bahia. O governo federal tem que estar sentado junto com os municípios e com os estados na gestão da Baía do Guanabara e desse processo que você está chamando a atenção. Agora, sem dúvida alguma, os processos todos de concessão são o caminho que nós temos pela frente. Eles podem melhorar, mas a volta ao estatismo desbragado, corrupto, ineficiente, né, eu acho que não é o caminho. Eu acho que o governo, o Estado, tem um papel muito importante nisso tudo, né? Inclusive corrigindo os bloqueios, as áreas que são pouco competitivas, tudo isso. Acho que o Estado pode, sim, jogar dinheiro nisso. Agora, tem que haver uma distribuição das responsabilidades. Porque vou trocar um pouco. Também, às vezes, os municípios não fazem nada, jogam lixo no rio. Sim, há 2 minutos do encerramento do programa, tem outros assuntos para abordar, mas eu queria falar um pouco como é que está o PSDB no interior, Muito professora. Bem, muito bem. A senhora tem, quer dizer, está montando o partido em vários municípios, porque, óbvio que na capital, digamos, é a seção mais vistosa do partido, porque projeta a imagem para o estado inteiro, mas como é que está no interior, onde o partido... Olha, eu estou vendo, assim, uma enorme efervescência. O partido vai disputar a eleição com candidatos próprios em quantos municípios, por exemplo? Nós achamos que, pelo menos, vamos pensar em metade desses municípios, ou Sim. 40% desses municípios. Nós estamos escolhendo, né, e vamos ter aliados, tenho certeza, né? Também vamos contemplar o que o mercado político vai oferecer para que a gente possa fazer alianças, mas acho que nós vamos jogar também com firmeza em alguns lugares, né? Em algumas áreas. O que significa isso, jogar por com exemplo, firmeza em alguns eu lugares? acho Nova Iguaçu a princesinha da Baixada Fluminense. Então, nós queremos ter um protagonismo em Nova Iguaçu e temos candidato para isso. É um belíssimo candidato. Quem é? É o Henrique Paes. Ele teve, com tudo que sofreu nessa terrível eleição, que foi a eleição do ano passado, ele teve 25 mil votos. Foi o mais votado em Búzios, imagine você. É um grande médico, uma pessoa respeitadíssima. E ele não é o único,
Nós estamos abertos a todos os que quiserem entrar nesse processo pensando em resolver os problemas do Rio de Janeiro. Essa é a realidade. E trabalhar para trazer pessoas jovens, novas, com vitalidade, com propostas, porque nós precisamos desse rejuvenescimento que você lembrou muito bem aí. Que é a minha homenagem ao Xi Jinping, embora ele seja muito criticado, mas enfim, essa ideia de rejuvenescer me agrada muito. E eu, na verdade, sou abre-alas dessa geração mais jovem. Eu quero esses jovens que estão na favela, fazendo experiências com aplicativos, Agora, na favela, por exemplo, nós temos um grande programa do governador, aliás, da FAPERJ, né? Criando um polo de desenvolvimento sustentável na Rocinha, com tecnologia, com tratamento de lixo e tudo mais. Eu fico muito orgulhosa que essas pessoas consigam fazer tanto. Nosso tempo Eu se acho esgotou. que podemos fazer mais. Nosso tempo se esgotou, mas foi um enorme prazer recebê-la nessa noite aqui no Jogo do Poder. E eu agradeço a você, meu velho amigo, de tantos outros programas. É verdade. Boa sorte. Muito obrigado. Eu sou sempre sua ouvinte permanente. É um prazer enorme tê-la aqui nessa bancada. Muito obrigado mais uma vez e obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo, às 10h30. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.